Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem, os nossos amigos também do YouTube. Mirella, faz a prece inicial. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos de todo o mal, que assim seja. Que assim seja. Passaremos para a leitura e o estudo do livro Fonte Viva. E eis o título da lição. A lição é de número 163. Aprendamos com Jesus. Aprendamos com Jesus, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 13. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Aprendamos com Cristo. O homem identifica no próprio corpo a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na terra. Se o estômago não suportasse as extravagâncias da boca, se as mãos não obedecessem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-lo. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviços cristãos é sempre Jesus. Dentro delas, a nossa oportunidade de algo fazer constitui só por si valioso prêmio. Esqueçamos-nos assim de todo o mal, para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos, aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. O Senhor que tem nos tolerado infinitamente. É Jesus. Aprendamos com Jesus. Suportando, olha, vamos lá, já vamos pegar essa passagem na onde Paulo, né, em Colossenses, né, mais direcionado no capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha, os exercícios e as atividades diárias, né? Ela é incessantemente, não há algo na onde nós, ao retornar no plano carnal, né, ao retornar na gleba terrestre, na necessidade de, sim, estarmos melhorando moralmente, estamos falando do moral, estamos falando do que realmente é essencial, que é a melhoria espiritual, né? Essa melhoria moral. Cristo veio nos orientar a isso. Cristo nos deu vários testemunhos disso. Cristo nos chamou a atenção a respeito disso.
Estávamos há pouco ainda falando, mesmo antes do início da reunião, da questão de que Cristo, quando ele veio até nós, né? E dentro dos seus 3 anos, foram somente 3 anos. E olha o tanto de ensinamento, de direcionamento, de norteamento. Poucos. E aí nós estamos falando dentro do contexto reencarnatório. Estamos com mais de 7 bilhões de encarnados, temos uma parte considerável que não são cristãos, mas temos uma grande parte cristã, na onde ainda os preceitos do Cristo não é levado ao coração como deveria ser, né? É importante falar que Cristo ele foi perseguido ainda na barriga da mãe. E olha, por assim dizer, por que não falar que ele não já começou a ser perseguido há muito mais tempo do que a própria reencarnação dele? O preparo dele foi muito mais de 1000 anos para vir aqui a nós, e aí não é eu que estou falando, são todos os estudos que estão baseados nisso. Ele se sujou para estar entre nós. Ele se sujou para estar entre nós. Um espírito tão grande, num corpo tão limitado, onde os sentidos ainda são tão poucos, e na onde a convivência humana ainda é tão complicada, ele teve que se preparar muito. E aí, quando anunciado a vinda de Jesus, já começou a perseguição aqui na Terra. Eu não estou falando nem da perseguição no mundo espiritual. Imagina-se, pessoal, vamos raciocinar. Imagina-se quantos espíritos com intenções duvidosas não lutaram para impedir a vinda do Cristo aqui na Terra. Olha, não foram poucos. Não foram poucos. Porque não era interessante. Nunca foi interessante, grande parte das vezes, a vinda do Cristo aqui na Terra, porque a vinda do Cristo aqui na Terra seria um grande gatilho para nós renunciarmos a várias condições materiais e humanas em que ainda vivenciamos, que ainda convivemos. Não é interessante. E muitas das vezes não é interessante o que o Cristo nos ensinou. Fora da caridade não há salvação. Olha, quantas vezes a gente tem que nos remeter a isso e entender isso. Quando chega-se a ele e pergunta o que é necessário para seguir, né, para o reino dos céus, e que ele fala simplesmente, despoja-te de tudo que tens. Não é isso que eu quero. Eu quero ter o que eu tenho e quero ir para o reino dos céus. Quando uma mãe chega para Cristo e fala, eu quero que um filho meu esteja sentado a cada lado seu, um do lado esquerdo, do lado direito. Na onde é utilizado-se barganhas para isso. Barganhas que, inclusive, hoje, em pleno século XXI, ainda acontece. E estou falando no contexto religioso. Essas barganhas de que eu quero uma vida boa na Terra, pautada de muitos bens, mas eu também quero uma vida boa quando eu for para o céu. Quando Cristo curava, e aí estamos falando no literal, curavam deficientes visuais, curavam paralíticos. Todo aquele evento era interessantíssimo. Mas quando a gente pega a lição moral disso, que vá, você está curado, a sua fé te curou, mas não peques mais, aí já complicou de novo. Porque muitas das vezes a busca da cura ainda é para continuar errando. Ainda é para continuar errando. A gente tem experiências humanas que quantas das vezes a gente viu pessoas enfermas que
quase que por um milagre, continuaram aqui ainda em encarnação, com um propósito de mudança moral, e de nada foi feito. Nada mudou. Prestemos atenção com relação aos gatilhos. Esses gatilhos que muitas vezes nós, antes de encarnarmos, nós projetamos juntamente com o plano espiritual para saber qual que seria o nosso caminho aqui na Terra, né? Dentro do contexto de que eu tenho que melhorar. E é óbvio, quando Jesus sai atrás para convidar os seus discípulos, os seus apóstolos, com a primeira intenção de que o cristianismo tem que ter seguimento. Se Jesus passasse só, provavelmente não teria toda uma obra literária, mesmo que muitas das vezes trazendo palavras que, né, não necessariamente saiu da boca do Cristo, mas sim era necessário dar uma continuidade em todo esse processo, porque faz parte da evolução. Cristo não poderia passar em vão aqui entre nós. E aí esses apóstolos, nesse serviço de dar continuidade ao cristianismo. Primeiro item. Segundo item, dar sua contribuição também para o Cristo dentro do limite de suas capacidades espirituais e morais. Era essencial que cada fragmento de lição tivessem os apóstolos, que são a figuração de nós hoje aqui. Nós somos apóstolos, nós somos discípulos do Cristo, mas ainda somos um tanto quanto rebeldes. Porque ainda tem um orgulho muito, mas muito grande nos acompanhando dentro de nós mesmos, e não adiantamos terceirizar as nossas realidades. Não adianta nós culparmos os nossos amigos, nossos colegas, nossos parceiros, companheiros de jornada evolutiva, sendo que a mudança é íntima, a transformação é minha. Jesus veio nos auxiliar isso. Jesus ele veio com todo esse norteamento e essa missão de estar nos orientando. Quando Jesus fala que encaminharia para nós o Consolador, foi com o intuito de estarmos reforçando novamente as lições do Mestre, mas de maneira mais detalhada, inclusive. E ainda uma dificuldade muito grande para isso. Quando vem uma lição dessa, aprendamos com Cristo, com Jesus, né? E ele traz já essa passagem evangélica, na onde que a gente está vendo, principalmente nos tempos atuais, a questão do suportai-vos, isso é uma grande realidade, né? E aí, claro que Emmanuel ele vai elucidar muito mais itens aqui, inclusive fazendo analogias interessantes, principalmente aqui a partir do 4º parágrafo. Quem quiser falar, fiquem à vontade, tá? Abram e falem. É impossível qualquer ação de conjunto sem base na tolerância. Então, se eu falo de tolerância, eu estou fazendo um flerte com a renúncia. Temos que renunciar. Temos que renunciar para que qualquer tipo de palavra lançada não se torne mais uma ação odienta para estarmos novamente vindo em uma outra vida para tentar ressarcirmos, para tentarmos apararmos e fazer com que brote o amor. Aprendamos com Cristo. O homem identifica o próprio corpo, a lei da cooperação, sem a qual não permaneceria na Terra. E aí Emmanuel nos traz o seguinte parágrafo, que eu achei muito interessante, a analogia que ele faz com nós, espíritos encarnados e até mesmo desencarnados, dentro da jornada evolutiva. Se o estômago não suportasse a extravagância da boca,
Vocês já pararam para pensar dentro da nossa encarnação inteira o quanto que o estômago tem trabalho com a gente? Ai, comi, tô passando mal. Comeu errado. Comeu errado. Aí vai o estômago. O estômago ele vai te suportar, ele vai te dar o suporte. O suportar é dar suporte também. Ou se eu como, eu, Rangel, alimento fritura, o meu estômago ele vai me detonar, ele vai falar, ô meu amigo, eu vou fazer o meu trabalho, mas vai ficar difícil. O meu fígado vai me dar sinais. Olha, é isso. Estamos Rangel, falando dentro. Oi. e a conta chega, viu? Uai, a conta chega. Não tem como, né, Marlene? É, e Porque principalmente com a idade. sabe por quê? Porque os mecanismos do nosso corpo, ele tem validade. Ele tem validade aí. Não dá conta. Aí vai chegar um momento e vai falar, ó, eu já, como se diz aqui no planeta mesmo, né? Eu vou abrir o bico. Não vou dar conta, né? Então, aí você imagina uma pessoa já numa certa idade, a engrenagem já não funciona direito, então sofre mesmo as consequências. E aí é importante citar, né, Marley? Já falando no literal, tem que fazer dieta. Tem que fazer dieta. E aí o fazer dieta é o quê? É deixar de comer coisa que você gosta. Aprender a disciplina na marra, né? E aí, Porque, porque a gente, por livre e espontânea vontade, a gente resiste. A gente não quer abrir mão, né, desses subterfúgios, porque isso são subterfúgios. A gente, cada um busca a fuga de alguma forma, né, sim, na comida, em algum ato que a gente faz, assim, de, vamos dizer, extravagância, de alguma forma, mas que isso traz consequência para a gente. sim, Porque a gente não sabe. Isso aí, o orgulho da gente fala tão alto que a gente custa admitir, né? Mas é fato que o ser humano ele fica tentando adiar a sua, vamos dizer, sua regra de disciplina. A gente vai tentando adiar, e a gente fica buscando alguma válvulazinha de escape, daqui, dali, para compensar. Nós, a gente é muito frágil na nossa. melindra. A gente melindra muito fácil. Então, qualquer situação que traz angústia, que traz alguma ansiedade para a gente busca compensar de alguma forma. E o nosso corpo é o que sente primeiro. Olha, Marley, e aí eu posso falar com uma determinada propriedade, porque de um tempo para cá eu já tenho que fazer dieta direto. E olha, e aí, claro que nós estamos tratando do literal, né? E nós vamos passar para o lado moral de tudo isso. E é interessante, né? Porque a dieta, ela faz com que a gente lute contra o nosso orgulho. Porque essa questão de tipo assim, ó, eu como o que eu quiser, não, você não vai comer mais o que você quiser, e isso já não vai contextualizar, não vai entrar dentro do seu egoísmo. Eu compro o que eu quero e eu como o que eu quero, não. Porque se isso acontecer, vai ter ação e reação. Não tem como. Então, e olha como são os mecanismos de toda a divindade com relação aos nossos comportamentos. E olha, eu falo uma coisa, são sutis ainda, viu? São sutis, porque nos dá a possibilidade, muitas das vezes, de resolver com uma dieta, de resolver tomando um medicamento corretamente. Olha, são pacientes conosco dentro desse
campo evolutivo. Mas é claro que se nós sairmos fora muito da linha, a reação ela será enorme. Claro que Emmanuel ele está citando isso, né? Primeiro ele fala do estômago lutando contra as extravagâncias da boca, né? Se as mãos não obedecem aos impulsos da mente, se os pés não tolerassem o peso da máquina orgânica, a harmonia física resultaria de todo impraticável. Isso é fato. O joelho, por exemplo, o joelho é um sustentáculo do peso do corpo. E olha quando a pessoa começa a sofrer com o joelho, o quão difícil que é. Porque teve uma hora que o joelho não vai dar conta mais. E aí, trazendo para o lado moral disso tudo, né? Quantas vezes, talvez, e aí estávamos comentando há pouco, quantas vezes, às vezes eu tenho que me segurar para não colocar um tipo de pensamento meu em uma rede social para não ter briga? Não é isso que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando. Muitas das vezes, nós temos que ter a renúncia como um principal ponto para não ter uma discussão totalmente ruim para todas as partes. Então, quando Jesus nos traz a questão da renúncia, quando ele nos traz que muitas das vezes o silêncio é o melhor remédio, né? É nesse ponto que nós estamos tocando. O quão difícil é entender o Cristo no atual estágio evolutivo que nós estamos. É muito complicado. É muito complicado, porque muitas das vezes é aquele tal item, né, gente? A gente precisa expor o que pensamos sem respeitar ao menos o meu irmão. E somos todos irmãos que temos que nos suportar. Temos que nos suportar. Isso está no Aprendamos com Jesus. Emmanuel continua ainda. A queixa desfigura a dignidade do trabalho, retardando-lhe a execução. Olha o quão difícil você pegar para desempenhar um papel aqui humano. Você vai fazer um determinado serviço, né? E aí você começa a se queixar demais. Você começa, ai, nossa senhora. Ai, nossa, ai, não, olha, eu não vou pegar isso aqui para fazer nunca mais. Tal. Sendo que talvez, se nós ficássemos mais atentos a todos os sinais, a todas as intuições, e todo ao propósito e o compromisso daquele trabalho, renderia mais se tivéssemos mais focado e menos reclamadores. Assim é todo o contexto humano. É todo o contexto humano. Quantas vezes pedimos para que a semana passe rápido? Para passar rápido o serviço? Para que chegue um momento meu de descanso? Olha, vamos repensar nisso. Porque quanto mais a gente torce para essa semana passar rápido, mais estamos chegando no momento da nossa desencarnação. Então, deixe o seu tempo tomar conta do tempo. É isso. Se temos um trabalho laborioso, pesado, aproveitemos a cada instante e deixe o tempo dentro da nossa mente ir devagar. Porque, né? Nossa semana tá cansativa. Nossa, pronto, chegou domingo, já é segunda. Chegou domingo, já é segunda. E não adiantou nada torcer para essa semana passar rápido, porque eu vou ter que começar a torcer de novo. E aí, eu tô em 1990, tô nos anos 2000, tô em 2010, tô em 2022. Agora mesmo tô em 2035.
Se assim for possível, no processo de eu estar encarnado, olha, nos atentamos. Nós já estamos rodando nisso faz tempo, cheio de queixas. Está na hora de nós aproveitarmos a cada instante e entendermos que isso é para nossa melhoria. Entender que o companheiro que nos é antipático ou nós antipático a ele, que ele é ferramenta e objeto de evolução nossa. E que agradeçamos a Deus a possibilidade de estarmos juntos no mesmo período encarnatório para, sim, estarmos melhorando cada vez. Que sejamos o estômago, mas oremos para não ser a boca, para que não tenhamos qualquer tipo de coisa, alimentando qualquer tipo de coisa aí, para continuarmos aqui nesse planeta ainda de prova e expiação, que logo passará por regeneração, e que façamos parte do trigo, que façamos parte do trigo e não do joio. Jesus nos orientou e nos alertou com relação a isso. Mas parece que a gente gosta do joio. Parece que agora, em geral, né, estamos aí nesse momento. Olha, é luta contínua. É luta contínua. É uma luta que não se cessa. Não se cessa. Porque a humanidade está interligada, né? Tanto os espíritos encarnados como os desencarnados que fazem parte desse orbe do planeta Terra. E, assim, o que a gente precisa fixar, entender que não vai, assim, a nossa evolução depende de como a gente usar a convivência. Isso tanto o nosso comportamento pessoal como o nosso comportamento em grupo, né? Porque tudo faz parte. E não adianta a gente achar que daqui 10 anos vai ser melhor. Não, não adianta. Nós vamos ter que arregaçar as mangas e é hoje. Hoje eu vou precisar fazer o meu melhor hoje. Com certeza. É isso. Se não o façamos, façamos, né? É isso. Quando que eu tenho que fazer isso? Eu vou deixar para outra encarnação, porque essa não dá. Enquanto tiver ainda, né, vida no corpo, e o perispírito está encarregando do seu espírito, está atrelado a este corpo, então existe oportunidades, né? Existe oportunidades, existe condições reais para que possamos melhorar a cada dia. Então, e se a gente, Rangel, por exemplo, às vezes a gente acha, eu vou fazer meu melhor, mas meu melhor ainda está muito deficiente, tá muito deficiente. Mas não adianta, eu, por exemplo, o que eu preciso, eu falo assim, eu por mim, minha meta, que eu seja uma semente de concórdia, não de discórdia. Já estou fazendo, né, igual você disse, muitas vezes é melhor a gente ficar quieto e não abrir a boca para crítica, para diminuir o nosso irmão, né? Vamos dizer assim, mesmo que a gente queira fazer isso, mesmo que seja um impulso, que às vezes a gente, o raciocínio não obedece, né? Às vezes o nosso impulso é maior, mas, de qualquer forma, que a gente tenha isso como meta, né? É o que a gente sempre comenta, a nossa vigilância. Se eu posso ficar quieto, por que eu vou abrir a boca e ofender alguém? Com certeza. Olha, eu vou trazer uma fala do Mário Sérgio Cortella que eu acho interessantíssima, né? E a gente pode trazer realmente para um estudo espírita, inclusive. Porque, na verdade, muitas vezes, o fazer o melhor, né, gente, é eu fazer melhor que o outro. É um mundo muito competitivo. Não, eu tenho que fazer o melhor dentro das condições que eu tenho. Eu tenho que fazer o melhor
dentro das situações que são propostas ainda para mim. Então, é nesse sentido. Mário Sérgio Cortella, ele traz esse contexto de tipo assim, pô, vamos supor, vamos dar exemplo. Eu não tenho dinheiro para poder ajudar irmãos financeiramente. Mas peraí, faça o melhor com o que tem. Se não tem dinheiro para ajudar irmãos em necessidades, utilize-se dos recursos que possuas para fazer. É isso. Isso é espiritual. Isso é cristão. Isso é cristão. Imagina um portador de deficiência dentro do seu limite. O que ele pode proporcionar? Ele pode proporcionar o melhor que ele pode. É isso. E a evolução está baseada nisso. É disso que nós estamos falando. É Cristo isso. É Cristo. É aprendamos com Cristo. Passamos o melhor dentro dos nossos limites. E claro, que se eu for aumentando esse limite, eu aumento também o meu melhor, mas nunca terceirizar para o meu próximo. Ah, eu não faço isso porque aqui... Não, você não faz isso porque é você. Nós temos total condição disso. Emmanuel nos traz, no restante da lição, que é indispensável cultivar a renúncia. Nós falamos da renúncia aqui. É indispensável cultivar a renúncia aos pequenos desejos que nos são peculiares, a fim de conquistarmos a capacidade de sacrifício, que nos estruturará a sublimação em mais altos níveis. A renúncia é essencial para nós. Porque muitas vezes a falta de renúncia faz nascer conflitos danosos, né? Conflitos que não vão trazer frutos saborosos, vão trazer frutos amargos, problemas, mais projetos e planejamentos para nós estarmos sanando problemas que nós mesmos ocasionamos, nós plantamos. Para que o trabalho nos eleve, precisamos elevá-lo. Para que a tarefa nos ajude, é imprescindível nos disponhamos a ajudá-lo. É essencial isso, né? Porque a gente sempre quer que venha. A gente sempre quer que venha. Nós nunca estamos dispostos, talvez, para doar. Estou falando do nosso contexto. Você falou, Marley, a gente está tudo interligado aqui, né? Dentro da esfera da Terra aqui, né? Dentro da nossa órbita, nós estamos todos compromissados diretamente ou indiretamente. Os irmãos de outros países também estão relacionados a nós. Tanto que quando surgiu a palavra globalização, isso veio ratificar o que realmente a gente sabe. Acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo, reverbera aqui. Isso é fato. Então, nós estamos interligados diretamente ou indiretamente, isso é fato. Aos irmãos que vivem dentro de países fechados, também nós temos o nosso contexto interligados a eles, né? Aos irmãos lá do continente africano, principalmente, que em grande parte passam, né, a miséria, passam a fome, estamos interligados também. Estamos interligados e temos nossos compromissos baseados nisso. Nós temos irmãos passando fome bem próximo a gente. A fome, dentro do contextualizado direitos humanos, que infelizmente ainda é muito politizado, né? Por que eu falo infelizmente? Porque se nós pegarmos toda a lição do Cristo, a gente vê os direitos humanos contextualizados nela. A necessidade de nós termos o mínimo possível para ter uma encarnação digna, ela é essencial. A gente sabe que, de um certo modo, não existe vítimas aqui, e que se hoje, por exemplo,
eu estou numa condição de fome, é que talvez, numa outra vida, eu tenha esbanjado demais, a ponto até também de não auxiliar irmãos com fome. Tudo bem, só que não cabe isso a nós. O cristianismo, ele vem dentro do mecanismo reencarnatório e óbvio, baseado na justiça divina, mas ele vem também. Ó, aquele irmão está passando necessidade, eu não vou culpar ele. Ah, está passando necessidade porque fez mau uso isso de outra vida. Não, não é nesse contexto. O não julgueis do Cristo, ele remete muito a isso. Se esse irmão, ele está passando necessidade, cabe a mim, o que Cristo falou? Fora da caridade não há salvação. Sejamos caridosos. Engajemos o máximo possível no auxílio ao próximo, independente do que ocorreu em todos esses processos reencarnatórios, em todas essas vidas que se passaram. Não. Por isso, a necessidade do esquecimento, para que nós possamos engajar cada vez mais na melhoria moral nossa e espiritual e no auxílio ao próximo, no exercitar da caridade. E isso começa dentro do lar, isso começa dentro da família. A gente tem que renunciar, a gente vai ter que ir renunciando. E muitas das vezes essa renúncia, mesmo ela ocorrendo, ainda se torna muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Ao ponto que tem uma hora que a gente tem que se calar plenamente para não ter determinados tipos de debates, inclusive, né? Mas é a renúncia. É a renúncia. Ela é essencial. Não tem como. E a renúncia, muitas das vezes, ela não tem relação direta e proporcional com o nível de evolução, com o nível de amor que eu tenho no coração, com o nível de caridade que eu tenho, mas ela é um esforço que nós temos para ter boa convivência. É um esforço. E olha, é árduo. É árduo. Recordemos que o supremo orientador das equipes de serviço cristão é sempre Jesus. Vamos lá, vamos repetir isso aqui, que a gente pode pegar alguns ganchos. Recordemos que o supremo orientador das equipes do serviço cristão é sempre Jesus. Então, nos atentemos. Fiquemos atentos a qualquer tipo de falas ou falácias que começamos a escutar aí a qualquer termo, né? Pessoas em nome do Cristo estão falando coisas que não são legais. Não são legais. Estou sendo sutil nisso. Mas, por exemplo, não dá para se apoiar à tortura, porque nosso irmão foi torturado. Não dá para se apoiar nisso, não dá para se basear nisso. Então, nós temos que ficar muito atento com relação a isso. Muito atento a todas essas vertentes, a todas essas falas e falácias que estão se... pelos meios, pelas mídias, né? Pelas mídias de comunicação, seja elas quais forem, vamos ficar muito atentos e vigilantes para que não caiamos em tentação. Na tentação do quê? Na tentação do que eu sou. Na tentação do que eu sou. Porque esses gatilhos, eles vêm nos ativar, talvez, o meu estado mais animalesco possível que possa existir. Jesus viveu entre os pequenos, Jesus viveu entre os enfermos, Jesus viveu entre os famintos, Jesus viveu entre os miseráveis, Jesus viveu entre os grandes, Jesus viveu entre os políticos, Jesus viveu entre os ladrões, Jesus viveu entre todos esses contextos, e todo o ensinamento dele é baseado nisso, no crescimento moral, na nossa melhoria incessante. Ele esteve em tudo. Ele foi crucificado. Ele não atendeu uma demanda
que o cobravam posicionamentos um tanto quanto duvidosos também, né? Já comentamos aqui. Jesus ele foi crucificado porque ele perdeu popularidade, porque aguardavam o Messias que salvaria. Salvaria o quê? Salvaria as pessoas de pagar impostos, daria uma vida boa, não seria tanto, né? Vamos dizer assim, não seria um político poderoso ao ponto de trazer a maldade e a iniquidade, e sim, traria coisas que não faltaria nada para ninguém, ao ponto, inclusive, de pensar que teria o esbanjamento disso tudo. Então, quando Jesus começou, né, em cada indagação que foi levado a ele, começou a tipo, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Opa, não tem pecado, então eu não posso julgar. Eu não posso excluir. Quando ele fala de pagar impostos, ó, qual que é a imagem que está aí na moeda? É de César. Então, dá a César que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Aí ficou muito difícil. Quando o convite de pegar a sua cruz e seguir, você tem que despojar de tudo. Aí é impossível. E aí começou a cair em descrédito. As pessoas queriam coisas mais fáceis. Nós ainda queremos coisas mais fáceis. E aí, por isso, que em grande parte das vezes, essa perda de popularidade de Jesus, na onde Pilatos, lavando a mão, pediu para que a população que ali estava decidisse qual que seria o caminho que Jesus tomaria. Pilatos ainda cita: não vejo na lei nenhum mal que esse homem fez para ser julgado. Mas ali escolheram. Por quê? Porque esperava um Messias que passasse mão nas coisas erradas que eu faria. E não ocorreu. E aí pronto. Não ajudou nós? Vai para a cruz. Vai da maneira mais torturenta possível, infelizmente. Vai machucado. Vai machucado. O corpo do Cristo machucou. Uma cruz cheia de ferrolhos de madeira. Olha, é difícil entender isso. Mas só no caminho do Calvário, ele sofreu incessantemente. Foi muito sofrido. Muito sofrido. E o irmão que ainda na cruz, eu estava há pouco também dentro dos estudos que a gente faz, vendo qual que eram as condições humanas de um corpo humano naquele processo do Calvário, carregar um grande caminho, essa cruz, até chegar ao termo final. E olha, não é fácil. No momento que pregavam Jesus e na hora que a cruz é levantada, o próprio corpo dele não sustentaria naquela cruz, mesmo, olha, doído, né? Mesmo pregado como ele estava. Foi outro momento muito doloroso para ele. Nós estamos falando do Cristo. Esse mesmo que nós procuramos a salvação. Mas a gente procura a salvação dele ainda com ele na cruz. A gente não procura a salvação com os ensinamentos que ele nos propôs como compromisso para seguir em frente. Devíamos, de um certo modo, termos um mínimo de compromisso com o Cristo, dentro da melhoria da humanidade. Um mínimo. Fazer valer a pena. Fazer valer a pena tudo que o Cristo passou. Cristo ainda é governador. Cristo está vendo tudo que ocorre aqui no planeta Terra. E todos os acontecimentos e todas as rebelias que ocorrem aí. Que possamos ser melhor. Cada dia mais, em todos os sentidos. Que abraçamos realmente o Cristo. Que não nos chamemos somente quando necessitamos. E sim que nós estendamos a mão para o Cristo a todo momento. É disso que é essencial. Esqueçamos-nos, assim, de todo mal
para construirmos todo o bem ao nosso alcance. E aí, Marley, aqui remete àquele item. Ah, eu não consigo fazer o bem que aquele outro faz, mas faz o bem que está ao seu alcance. Faça o bem que está ao seu alcance. E o último parágrafo é: e para que possamos agir nessas normas, é imperioso suportar-nos como irmãos. Se ainda o que nós conversamos entre os nossos irmãos, nossos companheiros, parceiros, amigos, colegas, se a gente vê o que for ser falado vai causar rebuliço, façamos silêncio. Suportemo-nos. Suportamo-nos. Aprendendo com o Senhor, que nos tem tolerado infinitamente. Infinitamente. Aprendamos com Jesus, né? Sigamos em frente dentro do que nos é proposto. É que nós mal imaginamos. Mas todas essas possibilidades de reencarnação que nós temos é um compromisso firmado para que possamos ser melhores moralmente. Vamos passar só de passagem aqui, como viagem, né? Não, precisamos reerguermos. Eu me reerguer enquanto pessoa, enquanto moral. A lição do próximo domingo é a de número 164, diante de Deus. Aprendamos com Jesus e na 164, diante de Deus. Alguém quer falar? Pode falar. Rangel, a gente assim, precisa tomar muito cuidado, o que a gente tem visto ultimamente? Muito nome de Cristo, né? A gente tem ouvido muita gente falar em nome de Jesus, em nome de Cristo, mas a gente vê que a disposição de executar as tarefas, de seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, está deixando muito a desejar. Então, que a gente tome cuidado, porque se não é para usar os ensinamentos, então que a gente nem toque no nome de Cristo, porque a gente está imolando, a gente está... esqueci a palavra, mas assim, a gente está profanando o Espírito de Jesus, né? E tem gente usando o nome de Jesus à torta e à direito, né? Isso é muito grave, porque está passando uma falsa mensagem, está passando uma imagem de um Cristo que não condiz com o que a gente sabe que foi, né? Que representou para nós esse espírito tão grandioso, que só trouxe o bem, né? E estão procurando transformar ele o espírito de Jesus num espírito punitivo, né? Estão tentando se equiparar a Deus, o Deus castigador, o Deus punitivo e o Deus materialista, porque é dessa forma que uma grande quantidade, né, de irmãos que se dizem cristãos estão se comportando. Sim. Tá vendo como que ele nos suporta até hoje? Ele nos suporta, né? Mas veja bem, Jesus tem um amor incondicional. E aí, que nós tenhamos, né, o mínimo, e aí eu pego a sua fala, Marley, que nós tenhamos a responsabilidade de não elencarmos o nome de Cristo e todos os seus ensinamentos para essas falas ou falácias, essas faltas de inconsequência de elencar o nome do Cristo para algo nocivo, que nós tenhamos o treinamento incessante em cima disso, que possamos melhorarmos, que possamos não desejar mal aos nossos irmãos, que respeitamos as decisões de cada um na medida do possível e que façamos essa convivência ela se tornar
minimamente respeitável. Porque já que não possa existir o amor pleno, incondicional, ou até mesmo que forçado, que faça o respeito, que tenhamos a empatia com os nossos irmãos, né? Entendamos que os irmãos que cometem iniquidade são os nossos irmãos também, e que nós também cometemos iniquidades a longo tempo, durante a nossa jornada evolutiva e espiritual, desde a nossa criação, espíritos ainda, né, ignorantes, espíritos ignorantes. Então, que tenhamos, sim, a necessidade desse aprendizado, que eu aprenda, que eu exercite, que eu pratique, e que chega de ódio. Chega de ódio. Nós precisamos de mais amor no mundo. A gente precisa de mais amor no planeta. Que tenhamos a paciência necessária, e aí isso é exercitado também. E tenhamos a luz necessária, mas que eu faça propício a enxergá-la. É treinamento, é exercício, e que Jesus, como na cruz, deve estar, né, dentro do seu ser, ainda pedindo perdão para todos nós. E nós não sabemos o que a gente está fazendo. É disso que estamos estudando aqui, né? Bom, vamos encerrar. Marley, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim. E com muita gratidão, sempre, né? Muita gratidão a Deus por essa oportunidade, muita gratidão a Jesus, que tem tanta paciência com todos nós, porque verdadeiramente Ele sabe do potencial que cada um tem para evoluir e sabe que temos a eternidade para isso. E agradecendo também aos amigos espirituais, que estão também trabalhando muito ultimamente por conta da nossa iniquidade. Vamos encerrar mais um estudo com a prece que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Encerrando essa prece, gostaria também de colocar o nome da mãe do Ronaldo, Dona Ilza Pereira, que está passando por um tratamento muito traumático, e que Jesus e os amigos espirituais possam trazer a ela o conforto necessário. Que assim seja. Que assim seja. É muita luz para ela e para todos os necessitados de alguma forma, né? E que possamos cada vez mais pedir a bênção sobre nós, claro que para o planeta Terra, mas para o mundo, mas para o Brasil, especificamente falando, porque estamos necessitando de muita luz e muita estrada de Damasco, para que, no meio desse trajeto todo tortuoso, possamos enxergar Jesus dentro da magnitude que ele é e dentro do propósito que nós tenhamos que fazer, que é esse nosso principal intuito. Obrigado, Marley. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Fabiana. A Viviane e a tia Marlene também esteve há pouco com nós também, não está mais. E também a todos os amigos que nos assistem, que tenhamos um domingo abençoado, uma semana abençoada, uma semana mais leve, que nos, cada vez mais, nos especializemos no Cristo, né? Que é o essencial. Isso mesmo, Boa Rangel. semana, gente. Obrigado. Obrigada. Que assim seja e que a gente consiga manter o equilíbrio. É só a gente
buscar a nossa sintonia certa, né? Com certeza. Uma ótima semana e até domingo que vem. Até domingo que vem. Tchau, Tivanete.